Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos conversar a respeito de uma questão que foi cobrada na prova, que foi realizada agora dia 3 de fevereiro de 2013 pela organizadora VUNESP no último domingo, ontem, a prova de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estou com a prova 1, é a questão de número 32. Vamos lá? Em relação aos crimes dolosos e culposos, é correto afirmar dois pontos. A culpa estará caracterizada se o agente previu o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Nossa, pessoal. Aqui, pessoal, se o agente ele previu o resultado e assume o risco, é dolo. Disse o crime doloso quando a gente quis ou assumiu o risco. Se ele assumiu o risco, é o dolo indireto na modalidade eventual. Isso não é culpa. Maravilha? Não é culpa consciente, sim um dolo eventual. Já descartou. B. O dolo estará caracterizado quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado? Horas, pessoal, artigo 18, inciso 1, texto de lei. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Texto de lei. Alternativa B, correta. C. A culpa consciente estará caracterizada quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Pessoal, culpa, ele não assume o risco. Ele não quer nem assume o risco. Culpa consciente, ele prevê o resultado, não quer o resultado e não assume o risco. Dolo eventual, ele prevê o resultado, não quer o resultado, mas assume o risco. Então, está errado. D. Dolo estará caracterizado quando a gente previu o resultado, mas não assumiu o risco de produzi-lo. Eles inverteram. Dolo é quando a gente quer ou assume o risco. Aqui é a culpa consciente, quando ele prevê o resultado, não quer e não assume. Ele colocou: dolo estará caracterizado se o agente previu o resultado, mas não assumiu o risco de produzi-lo. Não, é se assumiu o risco de produzi-lo. E. Com fundamento na parte geral do Código Penal, o agente será responsabilizado pela prática de crime culposo se praticar uma conduta prevista na lei como crime doloso, mas tenha agido com imprudência, negligência, imperícia, independentemente da previsão legal do crime na modalidade culposa. Pessoal, temos uma regra no sistema. A regra é o dolo. Se o legislador admitir a culpa, ele coloca homicídio culposo, você vai encontrar. Lesão corporal culposa, você vai encontrar. Peculato culposo, você vai encontrar. Maravilha, até aqui? Por exemplo, dano é doloso. Você não vai encontrar no Código Penal. Logo, dano não admite a culpa. Só o dano no crime ambiental, tal. Beleza? Então, pessoal, se o agente ele agiu com culpa, né, e um crime não admitir a culpa, ele não vai ser responsabilizado, porque se o legislador quiser, ele coloca no texto. Maravilha? Até aqui? Então essa alternativa não está correta. A alternativa correta é a B. O dolo estará caracterizado quando a gente quis produzir o resultado, né, e assumiu o risco de produzi-lo. Quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Texto de lei, artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Fechou? Grande abraço, sucesso, tchau.